Fala galera, terceiro vídeo da série sobre os aspectos humanos e econômicos do continente europeu. Se você caiu de paraquedas, assista aí o vídeo 2 que fala de demografia, o vídeo 1 que fala de geopolítica. Hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre os aspectos econômicos do continente europeu e falar um pouco sobre a UE, União Europeia. Ou você vai ver isso em inglês escrito EU, que eu não vou me arriscar a dizer o nome em inglês, por conta da pronúncia que vai ficar horrível. Fluxo de comércio, nosso primeiro link para explorarmos. Nossa, eu gosto tanto desses mapas, acho tão legal. Que fica essas bolinhas assim, ó, circulando. Tem até os tipos de materiais, ó, comidas, minerais, plásticos. Gente, nosso mundo tá literalmente de cabeça para baixo, hein? Pera aí. Deixa eu dar um jeito aqui. Aê! Aí, América do Sul, Brasil, América Latina. Vem um pouquinho, vai um pouquinho. Continente africano. Eles pegaram dados, né, falando sobre o comércio internacional ao longo de um período recente e fizeram essa animação. Produtos minerais, nada, parece um satélite aqui. Mas vamos ao que interessa. Olha só a intensidade do fluxo comercial dentro da União Europeia e também de dentro para fora e de fora para dentro. A intensidade de materiais como máquinas, produtos elétricos, minerais, madeira, plásticos, produtos minerais, comida, produtos vegetais, equipamentos de transporte, outros que entram e saem do continente europeu numa intensidade enorme em direção à América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, em direção à China. A China também é um caso à parte, ó. Uma informação importante, gente. Não quer dizer que aqui seja exatamente nesse ponto, tá? É um ponto representando o país inteiro. Mesma coisa aqui, um ponto representando cada um dos países aqui da Europa. Já dá para você conhecer quais são os destaques econômicos do continente europeu. Reino Unido, França, Alemanha e Itália, que são os 4 maiores PIBs da Europa. A Rússia, vamos deixar a Rússia como um caso à parte, tá? O PIB da Rússia hoje já é um dos maiores do mundo, mas principalmente por conta do petróleo. Agora, aqui no continente europeu, na Europa Ocidental, que a gente está mais acostumado, quando pensa em Europa, pensa nesses países, os destaques são esses que eu falei para vocês. O comércio interno é muito grande por causa da União Europeia. Mesmo os países que não fazem parte da União Europeia têm acordo comercial com a União Europeia, aqui dentro, o caso da Suíça, da Noruega, da Islândia, ou mesmo o que vai acontecer com o Reino Unido. Apesar de sair da União Europeia oficialmente, ele vai manter alguns acordos comerciais, inclusive a dificuldade para sair da União Europeia foi justamente costurar estes acordos. Traçar metas e planos para que esses acordos funcionassem após a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, primeiro destaque para você anotar no seu bloco aí de notas. O continente europeu ele é um continente altamente desenvolvido, tem comércio com o mundo inteiro e o comércio intra-regional dentro do bloco é muito grande e a diversidade de produtos que são produzidos, importados e exportados é imensa. Primeira coisa que merece destaque. É uma potência. Segunda coisa, vamos agora avançar um pouquinho mais falando sobre a União Europeia. Este site é o site oficial da União Europeia. Bem legal, viu? Tem tudo que você precisa saber. E o legal é que você pode deixar em português, já que Portugal é um dos países da União Europeia. Então tem vários idiomas que são falados ali dentro da União Europeia. Você pode escolher o português. Então tem aqui, nesta guia, sobre a história da União Europeia.
Tem aqui quais são os países, as línguas faladas, os símbolos, fala sobre o euro, ou seja, muita coisa legal, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês como chegar numa parte mais bacana aqui para você treinar depois. Então você vai clicar em sobre e clicar em países. Tudo bem, vai aparecer uma lista aqui em ordem alfabética, tem todos os países, você pode escolher por data de adesão, que é bem interessante também conhecer, porque a União Europeia, o embrião da União Europeia, nem chamava União Europeia. Por exemplo, tinha a CECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Antes disso, até tinha o Benelux. Na década de 30, Bélgica, Holanda e Luxemburgo já formaram uma espécie de um pequeno bloco econômico. E aqui tem a adesão de cada um dos países. É curioso você ver que o último país que entrou na União Europeia foi a Croácia. E recentemente, esse ano, em janeiro de 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia. Mas é aqui que é muito legal a gente explorar. Esta parte escrito mapa. Tá? Você clica e espera um pouquinho o seu navegador carregar. Coloca em tela cheia. Aqui já tem o mapa da Europa, ó, mapa político. E aqui do lado tem essas camadinhas que são filtros. Eu acho que isso aqui vai esclarecer muita coisa, viu? Principalmente se você nunca tinha estudado mais a fundo o continente europeu. Então a primeira coisa legal, clique aqui em os 27 países da União Europeia. Tá? São esses países. Você pode selecionar país por país. E ele vai sendo coloridinho ali no mapa. Você pode selecionar por data de adesão. Olha que legal. Então você vê dos mais recentes para os mais antigos. Você vai selecionando os blocos dos países que foram aderindo à União Europeia ao longo do tempo. A gente está vindo de frente para trás. Então você pode vir aqui a partir de 58. Olha como era a União Europeia em 1958. Depois em 73, em 81. E a parte que já foi marcada, ela vai ficando amarelinha. Não, fala sério, né, moçada? Não é por nada, mas como é que eu acho essas coisas, hein? Olha que legal estudar assim. Ah, essa parte está desatualizada, hein? Lembrando que em 2020 o Reino Unido saiu fora. São 27 países sem o Reino Unido. Tá? Com o Reino Unido seria 28 países. Vamos lá. Mais legal ainda, ó. Países que adotam o euro. Então pega aí seu caderninho de novo e anota mais uma coisa que você aprendeu. Vamos lá, vamos por partes. O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico. O que é um bloco econômico? É uma união de países, eles se unem com o objetivo de facilitar o comércio entre esses países e favorecer, por exemplo... Opa, cliquei sem querer aqui. Filtros. Pronto. Favorecer, por exemplo, que estes países consigam vender seus produtos para os países membros do bloco. Professor, dá um exemplo. Vou exemplificar. Se você quiser comprar um produto fabricado na França, um perfume francês, é meio caro no Brasil, não é, pessoal? É carinho. Por que é caro? Ah, é por causa do transporte. Não é por causa do transporte. Já imaginou um container lotado de perfumes? Como seria barato? Você sabe, pensa um perfume francês. Vocês conhecem os perfumes. Então imagina um container. É muito barato o frete, ainda mais que vem de navio. Não é por causa do frete, é por causa do imposto que os produtos são muito caros. Então se você entrar num site europeu de perfumes, lá perfumes da França, e você comprar um perfume desse, com certeza você não vai pagar o preço que você está vendo no site. Você vai pagar muito mais, porque você vai pagar imposto. E aí que tá, olha que... Nossa, sua cabeça vai explodir hoje, no bom sentido. Quem que cobra imposto? A França? Não, quem cobra imposto é o Brasil que cobra imposto. E ele cobra imposto de você, que é o consumidor. Então, quando você quer comprar um perfume, o governo brasileiro quer que você compre do Boticário,
que você compre da Natura. Nem sei se as duas são brasileiras, eu acho que sim. Então ele pega e deixa mais caro o produto importado. Assim você opta por comprar produtos nacionais. E é uma desculpa isso para proteger o produtor local. Por isso que chama protecionismo. Agora, quando a gente está falando de um cidadão polonês, ele pode comprar um produto francês e a Polônia não vai cobrar impostos para os produtos que vêm da França. A mesma coisa a Suécia. E a mesma coisa um cidadão de Portugal, ele pode comprar um produto feito lá na Lituânia sem pagar impostos. Por quê? Porque o governo português não vai cobrar imposto de um produto que vem da Lituânia e o governo lituânio não vai cobrar impostos de um produto que é fabricado em Portugal. Então quem mora na Lituânia pode comprar um azeite galo português bem baratinho ou um vinho francês tranquilamente. Por quê? Porque o governo desses países coloridos aqui não vão cobrar impostos para nenhum produto fabricado dentro do bloco. Inclusive, é muito legal lá na Europa, quando você vai nas lojinhas, primeira coisa, você tem que ficar atento quando você vai trazer uma lembrancinha, por exemplo, da Europa, que muitas são fabricadas na China. Nada contra, mas, por exemplo, você vai trazer uma... Eu, por exemplo, fui para Pisa, aqui na Itália, onde tem aquela torre, e estava lá comprando uma lembrancinha para trazer para minha mãe. E falei, que linda essa torre aqui de Pisa. Aí quando eu fui ver, a torre é feita na China. Então não faz muito sentido, né? Se trazer um negócio de lá, sendo que ele é fabricado na China. Mas é a tendência, viu, moçada? Certo? É comprar produtos locais. Mas uma outra coisa que chama bastante atenção é que vários produtos, como eu estava dizendo para vocês, eles têm um selo escrito assim, ó, fabricado na União Europeia. Não está escrito fabricado na Alemanha, na França, porque a União Europeia já começa a ser tratado quase como se fosse um grande país produtor. Outra característica da União Europeia. Então, primeiro, imposto zero. Outra característica. Legal, hein? Essa característica que eu vou falar agora. Dentro da União Europeia há uma livre circulação de pessoas, de serviços, de informações. Então tudo é feito para que haja um fluxo bem igual a história da globalização, só que aqui dentro aconteça de verdade. Porém, moçada, olha lá que importante que eu vou falar para vocês. Nem todos os países aderem ao espaço Schengen, que é esta característica de livre circulação. Apenas os países coloridos aqui adotam o espaço Schengen. Então você vai notar que tem país... Vamos lá. Tem país, olha lá, que é da União Europeia e que não adota o acordo Schengen. Dá uma olhada aqui. Esse mapa tá certinho, ó, já sem o Reino Unido. Ó, aqui é o acordo Schengen. Por que será que Romênia e Bulgária não aderem ao acordo Schengen? Porque eles ainda não podem aderir. As pessoas que moram na Romênia e na Bulgária não podem simplesmente, a hora que quiser, ir para os outros países. Digamos que não estão prontos ainda, a economia não está pronta. Então, para evitar que tenha um fluxo muito grande de pessoas desses países ou de países do entorno que vêm para cá e depois vão para lá, eles não fazem parte do acordo Schengen. A Irlanda também, ó. Vamos conferir a Irlanda, vamos ver se está certo. Ó. É isso, a Irlanda, ela é da União Europeia, mas ela não faz parte do espaço Schengen. Por outro lado, Islândia, Noruega e Suíça não são europeus, não são países da União Europeia, desculpa, mas aderem ao acordo Schengen. Inclusive, isso facilita bastante para o turismo. Se você vai fazer uma trip aí na Europa de trem, você pode sair da França e entrar na Suíça de boa, tranquilamente. Por avião sempre tem controle de imigração, viu, pessoal? Todos os aeroportos. Agora, se você faz uma viagem por terra, você pode ir de carro ou de trem. Não precisa apresentar um visto, um passaporte de novo, carimbar para entrar na Suíça, porque você já está dentro da União Europeia. Então, livre circulação de pessoas. Recapitula comigo. Imposto zero para os países membros e também a livre circulação de pessoas dentro do acordo Schengen. Tem país que não está no acordo Schengen.
Outra característica bem marcante da União Europeia é a adoção de uma moeda única, o euro. Apenas os países que estão destacados aqui adotam o euro como moeda oficial. Então não são todos. Ou porque o país não quer, como era o caso do Reino Unido, que a moeda dele era forte, muito simbólica, a Libra, ou porque os países ainda estão em processo de adoção e mudanças na sua economia, nos seus bancos, para conseguir adotar o euro como moeda oficial. Então, por exemplo, vamos lá, você viaja para a Europa, você vai para a França, aí você quer dar um rolê na Suíça. Pode, por terra tranquilo, por avião também você vai conseguir entrar tranquilamente, já que você já chegou na França, não vai ter problema para entrar na Suíça. Porque está no acordo Schengen. A Suíça, olha gente, isso aqui eu não posso precisar para vocês, desculpa, mas se eu não me engano, a Suíça, ela tem o lance do imposto lá, tá? Mas o que eu quero falar é da moeda. Chegou na Suíça, você vai ter que trocar a moeda. Vai ter que trocar por franco suíço, porque a Suíça não é membro da União Europeia e também não adota o euro como moeda. Agora, a Dinamarca, vamos lá. É um país da União Europeia, é um país da Europa, é um país da União Europeia, mas não adota o euro como moeda oficial. É lógico que se você tiver com euro, gente, muitos estabelecimentos vão aceitar o euro, justamente por ser muito valorizado, e até mesmo você consegue trocar em qualquer casa de câmbio, qualquer shopping, etc. Então, isso aqui é a União Europeia, tá? E, legal mesmo, né, moçada, esse site que eu encontrei aqui para mostrar para vocês. Site oficial, sempre atualizado, é um site que você tem essa opção de colocar esses filtros e conhecer melhor olhando o mapa. Agora que você já sabe o que é União Europeia, você vai me entender porque é impossível falar de Europa sem falar de União Europeia. Então, vou pontuar algumas coisas aqui que são normalmente cobradas em vestibulares. Tá? Lembra que eu falei de protecionismo? O bloco da União Europeia é bem conhecido por ser protecionista. Então, entre eles, de boa. Só que quando vem produto de fora do bloco, dependendo do produto, eles taxam com impostos mais altos para favorecer os produtores locais. Quando se fala em agricultura, isso também é muito comum. A agricultura ela é um pouco difícil assim, de ser praticada em alguns lugares na Europa, seja por conta do relevo ou por conta do clima. Mas a França, por exemplo, é um baita de um produtor agrícola, a Espanha, a Itália, os países que têm produção de vinhos, azeites, tá? Cereais são os principais produtos agrícolas, são cereais na Europa. Cereais, por conta do clima temperado e tudo mais. Mas olha o que acontece. Vou criar um exemplo bem simplesinho aqui para explicar para vocês. Digamos que o Brasil ele produza algum tipo de produto que também dá para ser produzido na França. A gente pode até falar de açúcar, tá? O açúcar no Brasil ele é produzido da cana-de-açúcar. Lá na Europa, o açúcar, a maioria do açúcar produzido lá, vem da beterraba. Então ele é mais caro de ser produzido. Então o açúcar é branquinho do mesmo jeito, viu, gente? Não pense que ele é tinto. Então ele é feito com beterraba. 1 quilo de açúcar no Brasil custa R$1, faz de conta. E lá na França, por exemplo, 1 quilo de açúcar, vou falar tudo em real para ficar fácil, tá? Em euro na França, vou falar tudo em real. Faz de conta que 1 quilo de açúcar na França custa R$5. Então por que o francês não compra o açúcar do Brasil que custa R$1? E ele compra o açúcar, às vezes, produzido lá na Europa por R$5? Porque o açúcar brasileiro ele é tarifado pela Europa, pela União Europeia. Então eles cobram altos impostos para que o nosso açúcar fique custando, por exemplo, R$6. E daí eles acabam comprando o açúcar da Europa por R$5. Esse tipo de tarifa chama protecionismo. Tudo bem, gente? Eu só fiz um exemplo bem didático. Tá? Na vida real você vai ver que lá tem muitos produtos que vêm de outros países, principalmente aqueles que eles têm mais dificuldade de produzir. Eles tentam proteger os produtores, principalmente dos produtos típicos de climas temperados. Aí uma outra coisa que acontece. Todo mundo sabe que na Europa a condição de vida é muito boa. Então morar nas cidades na Europa é muito bom. E no campo a vida também é muito boa.
Só que o que acontece? Se a vida na cidade é tão boa, muita gente pode abandonar o campo se tiver difícil morar ali ou produzir. Então o governo europeu, dos países europeus, ele dá uma força para o produtor agrícola. Por exemplo, o produtor fala, quer saber, cara, eu vou embora para a cidade, eu vou abandonar, eu não quero mais morar na área agrícola, não está valendo a pena. O governo fala assim, por que não está valendo a pena? Porque eu precisava comprar um trator e é muito caro. O governo fala, vai lá e compra, de boa, a gente te ajuda. Não, a parcela tem muitos juros. Não. Daí o governo vai, faz parceria, tudo, empresta um dinheiro para os produtores agrícolas para pagar ao longo de uns 30 anos, com juros praticamente zero, e daí é vantajoso para o produtor, ele tem condições para produzir em pé de igualdade com os produtos que vêm de fora, que são importados. Então isso chama subsídios agrícolas, tá? Protecionismo, já falei, o imposto, subsídio, que é essa ajuda que o governo dá. E agora eu vou falar uma outra característica. O padrão de qualidade e também a produção orgânica vem ganhando espaço dentro da Europa. Então, tudo que é de muita qualidade, eles valorizam muito o produtor local que produz com qualidade. Então, por isso que ainda tem agricultura na Europa. E essa é mais uma coisa que você aprendeu na aula de hoje, não é? E aí, tá gostando da aula? Já deixou aquele likezinho maroto? Deixa um comentário também, viu, moçada? Eu sempre leio todos os comentários e eu dou um joinha, assim, querendo dizer que eu li. Tá? Eu dava um coraçãozinho, mas às vezes se ficar dando coraçãozinho em todos os comentários, fica muito, sei lá, forçado, aquele monte de coraçãozinho. Então eu dou um joinha. Então, legal que vocês comentam, eu fico muito feliz mesmo. Então, vamos para a parte final já aqui. Lembra o site que eu falei lá, do World Factbook? Você consegue acessar, é só você procurar aqui, Europe, e você abre a União Europeia, Europe Union. Aqui é a União Europeia, também está bem atualizadinho esse mapa, tem todos os países que fazem parte da União Europeia. Aqui, bonitinho, bem atualizado. Os membros, os candidatos também que gostariam de fazer parte da União Europeia, tem um processo de estudo. Você pode abrir aqui agora a aba da economia. Tem um inglês aqui de boinha, de ler, até se você quiser dar uma lida depois, na introdução. Ou clicar com o botão direito, dá para traduzir. Eu não gosto de traduzir, que acaba dando uma bugada, às vezes, em uma coisa ou outra. Mas está aqui os dados que nos importam. Gente, o PIB da União Europeia é de 20 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, tá? Mas ao mesmo tempo é mais ou menos o PIB dos Estados Unidos. O PIB oficial, tá? Isso aqui não importa. O PIB que você sempre tem que olhar para comparar países e regiões é o PIB em PPP em inglês ou PPC, que é a paridade do poder de compra, tá? Esse é o PIB para comparação. Não vou entrar em detalhes porque muitos de vocês já sabem. Isso aqui é outro dado legal da gente analisar, esse aqui, PIB per capita, que é em média é você pegar o PIB e dividir pelo número de habitantes. O PIB per capita na Europa é muito alto, então você pode já ir listando. É um continente muito desenvolvido, comércio muito intenso, tem a União Europeia, tudo que eu já falei na aula até agora. Tem o lance ali que eu falei para você do protecionismo, subsídio e tudo mais. E é um continente que as pessoas são ricas de maneira geral. O PIB per capita é bem elevado. Taxa de crescimento do PIB já estava ali em cima. 2008 teve uma crise terrível na Europa, viu, gente? Afetou pra caramba os países. Mas ele está retomando seu crescimento devagarzinho, continente europeu. O que mais que tem aqui? Isso aqui é importante, é legal a gente analisar. A porcentagem do PIB que vem dos setores. Então, apenas 1,6% do PIB da União Europeia vem da agricultura. Isso não quer dizer que a agricultura é pouco importante ou que ela é fraca, mas quer dizer que é um setor que não é o mais importante. O setor mais importante é o setor de serviços, principalmente de serviços mais avançados, que tem maior qualificação profissional, que tem maiores salários, e a indústria também é muito forte.
Então, toda vez que você olha um país ou uma região que o setor de serviços tem uma parcela enorme ali da composição do PIB, você vai lembrar da palavra que eu vou falar agora. Atenção, hein? É a terciarização. Vem de terciário. O setor terciário ele é forte no país. Ele está crescendo. A terciarização é quando o setor terciário está crescendo. Produtos agrícolas, você não vai encontrar muitas frutas tropicais. Sim, trigo, sementes, cereais de maneira geral. Vinhos, uvas, laticínios. A Suíça, por exemplo, tem aqueles chocolates maravilhosos por conta da qualidade do leite, o jeito que é tratado a vaquinha lá e tudo mais. Produtos industriais, cara, é uma das regiões mais avançadas tecnologicamente no mundo. Então, é uma região que exporta tecnologia. E só para lembrar um pouquinho assim da história, gente, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas lembra que a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial aconteceram principalmente na Europa. E também teve todo aquele lance do colonialismo, neocolonialismo, de buscar matérias-primas em outras regiões do planeta para alimentar as indústrias europeias. Hoje o que acontece é que as indústrias elas foram para a Ásia, foram para a China. E a Europa ela começou a se concentrar em indústrias mais avançadas. Então, se o carro é feito na Europa, gente, o carro é top. Tá? As marcas são europeias. A Fiat, você sabe que é uma marca italiana? Você sabia que a Fiat, Chrysler é um grupo só, que é dono da Jeep, de um monte de marca? E na França, os carros Citroën, Renault... Pô, se você pensar em marcas de carros, muitos são de países europeus. Então, as marcas elas mostram muito sobre o país. Só que o que acontece é que os produtos eles começam a ser fabricados em outros lugares porque a mão de obra é mais barata. Inclusive, a mão de obra na indústria começa a diminuir e mais para o setor de serviços. Tanto porque as pessoas começam a ser substituídas por máquinas, isso acontece no campo também, mas também porque muita gente acaba perdendo o emprego industrial porque as indústrias foram para outras regiões do planeta, onde é mais vantajoso, mais barato, produzir a mão de obra é mais barata. Só que ainda existem indústrias na Europa de alimentos, de eletrônica, de informática e de veículos. Então, se o carro é fabricado na Europa, imagina que ali a mão de obra é muito cara. Então, são produtos apenas que exigem bastante cuidado na produção, até trabalhos manuais também, viu, gente? É isso aqui, vamos ver. Isso aqui é muito interessante, gente. Os principais parceiros econômicos da União Europeia. Os Estados Unidos, o principal parceiro de exportação. Dos 100% que a União Europeia exporta, 20,7% vai para os Estados Unidos, 9,6% vai para a China. E olha aqui, países que estão na Europa, mas que não fazem parte da União Europeia. O que mais exporta? Maquinários, veículos, produtos farmacêuticos, produtos químicos, combustíveis, aeronaves. A França, por exemplo, é um grande produtor de aeronaves. O Airbus é dos destaques mundiais da aviação civil e outras coisas. E importação. Olha lá, já dá para fazer uma conta aqui. Se exporta isso, vende e importa isso, pelo menos em 2016 a balança comercial foi equilibrada. Mais ou menos o mesmo tanto que foi exportado, foi importado. Teve até um superávit na balança, exportou mais do que importou. Isso varia muito de um ano para o outro, viu, gente? Mas vamos lá, o que é importado? O que entra naquele bloco? Combustível, petróleo, também maquinários, veículos, produtos químicos, etc. Mas muito, mineral, têxtil, ou seja, há uma grande importação de commodities. E exporta-se muito, apesar de estar escrito commodities aqui, exporta-se muito também produtos tecnológicos. Então eles acabam ganhando vantagem muitas vezes nesta balança comercial. Principal parceiro de importação. De tudo que é consumido na Europa, 20% vem da China, depois Estados Unidos. Então é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Tá. Para encerrar, uma dica de atualidades.
Isso sim você tem que ler com bastante calma. Eu procurei várias reportagens e eu achei essa aqui da BBC bem legal e bem completa. O Reino Unido caiu fora da União Europeia. E agora? Então aqui você vai ler com atenção, tem todo o histórico do que aconteceu, o que muda, o que não muda, por que demorou tanto para o Reino Unido sair da União Europeia, como que vai ficar o acordo econômico do Reino Unido com o restante da União Europeia agora que ele saiu, todo o processo, desde que o Reino Unido entrou até o momento que ele deixou, as tretas, o acordo. Gente, perfeita essa reportagem aqui. Se você ler isso aqui, você está milhões de anos-luz à frente dos seus concorrentes no vestibular, exceto os seus concorrentes da sua sala e também você que está vendo esse vídeo, os meus alunos, vocês todos, tá? Porque isso aqui é o diferencial. Vocês veem, não adianta ficar de braço cruzado vendo o professor falar, moçada. O diferencial está na leitura e ficar por dentro das atualidades. Eu vou encerrar o vídeo de hoje fazendo um mini desabafo, falando umas coisas que estão na minha cabeça aqui, que vocês já sabem, né? Vocês são meus alunos, aí às vezes eu falo isso. Moçada, muitas vezes a gente fica correndo, olhando para trás. Então você está correndo para vestibular, não sei o quê. Só que você fica olhando o que caiu ano passado, retrasado, e você pega assim, em todos os materiais, viu gente? Sites também. Você pega os exercícios, fica fazendo exercício que já foi. E muitas vezes desses exercícios que você está fazendo, que são exercícios que já caíram, são exercícios de atualidades da época, moçada. Então, por exemplo, é muito difícil cair esse ano Crimeia no vestibular, separatismo da Crimeia, porque foi um assunto que caiu um monte, mas caiu 2, 3 anos atrás, quando estava pegando fogo lá na região. Agora, o Brexit é um assunto mega atual, porque foi esse ano. Olha o começo dessa reportagem, ó. Que da hora. Reportagem de 31 de janeiro deste ano, 2020. Ó, o país oficialmente abandonou sua participação na União Europeia às 23 horas em Londres, às 20 horas no horário de Brasília, deste dia aqui. Então é um fato que aconteceu esse ano, que já vem sendo costurado ao longo dos últimos anos. Não gosto de apostar, é isso que cai, viu? Mas uma coisa eu falo pra vocês, gente, quer estar bem preparado para o vestibular de geografia, de qualquer dos grandes vestibulares? Leia. Deixa seu celular, sabe quando você vai pesquisar alguma coisa, aparece aqui as notícias? Se tiver só aparecendo fofoca, celebridade ou seu time de futebol, alguma coisa está errada. Começa a pesquisar atualidades, geopolítica, economia, mergulha de cabeça no assunto do Covid, dos impactos que ele vai trazer para o mundo, a globalização, fluxos migratórios, turismo, economia, porque é isso sim que vai ser o diferencial. Porque tem questão que cai de atualidades das coisas que aconteceram esse ano, que pode cair, que é tão fácil, só de você ter lido uma reportagem você saberia responder. Então é isso, um grande abraço, parabéns por você ter assistido essa aula até aqui e eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas novas. Faça a sua parte, leia bastante e a gente se vê na próxima aula, no próximo tema. Falou!